Filipenses 3, 17 a 21, diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa iluminação, da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Amém? Nós temos falado aqui na igreja muito sobre discipulado, sobre envolvimento uns com os outros, sobre você realmente dedicar um tempo do seu dia, um tempo da semana para poder investir na vida de alguém. Nós temos falado, tivemos uma EBD inteira um pouco relacionado a respeito disso, sobre a treliça e a videira, e esse é um dos temas discipulado em que talvez um dos temas que mais aparece na Bíblia, e em talvez lugares que a gente nem imagina, né? Quando eu era adolescente, eu tinha um grupo de amigos, quando eu morava no seminário, em que esse grupo de amigos de 8 a 9 pré-adolescentes e adolescentes, nós nos reunimos com um seminarista, e esse seminarista investia nas nossas vidas toda a semana, e não só toda semana, mas além de ter essa reunião em grupo, nós também tínhamos uma reunião particular de 15 em 15 dias com esse seminarista. E isso foi muito importante para a minha vida, porque eu pude aprender muito de Deus e do reino de Deus com a vida de um homem. A Bíblia, ela nos ensina muito a respeito de discipulado. Ela nos ensina muito a respeito de como nós devemos investir na vida um do outro. No Antigo Testamento, nós já começamos a ver um exemplo disso, de um jovem que, por causa de sua mãe, foi dado ao templo para seguir um homem. Estou contando a história de Samuel. Ana deu Samuel para Eli, para que Eli tivesse um tipo de discipulado com ele, e pudesse ensinar ele desde criança. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus mesmo chamou discípulos para si mesmo. Ele se dedicou a realmente poder ensinar os discípulos a como viverem com som. E cortou aqui. Deixa eu pegar outro. Okay. Jesus mesmo se dedicou a sua vida para ensinar os discípulos a como viverem como cristãos e a principalmente ter aquilo que nós temos hoje, a igreja. Paulo, mais tarde, escreve a Timóteo que ele deveria ser um exemplo aos homens, ele deveria ensinar aos homens a serem moderados. E também ele pede para que Timóteo diga às mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a como serem mulheres cristãs. A ideia de discipulado, ela não é uma ideia nova, pelo menos não mais para essa igreja. A gente já tem falado muito a respeito disso. Porém, cabe a pergunta: se eu preciso fazer discípulo com alguém, com quem eu faço? Se eu preciso fazer discipulado com alguém, com quem eu faço? Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa mais velha, ela deve fazer discipulado com uma pessoa mais nova. Mas cabe a pergunta: e o discípulo? E o discipulador? Com quem faz discipulado? De quem ele vai aprender para poder ensinar a uma pessoa mais nova? Por isso que eu penso que todos nós devemos seguir alguém. Todos nós devemos fazer discipulado. Tanto eu seguir uma pessoa, eu aprender de alguma pessoa, e tanto eu poder ensinar essa pessoa.
Os judeus, eles faziam isso desde cedo. Com 4 até 7 anos, o pai lhe dava a criança para um rabi, para um mestre, para que essa criança pudesse aprender do rabi. Nós, com a igreja, devemos fazer algo parecido. Devemos investir não só nas crianças, mas nos mais jovens, nos adultos, nos idosos, e ter esse discipulado, sempre uma pessoa seguindo a outra pessoa. Eu digo isso, mas a pergunta que fica é: então, como que eu devo olhar para alguém? O que eu devo fazer para que eu consiga enxergar que aquele pode ser um bom discipulador para mim? A quem eu devo seguir? A quem eu devo ser ensinado? Que parâmetros que eu tenho que fazer para olhar e dizer, não, aquele é um homem a quem eu posso de fato seguir. Aquele é um homem a quem de fato eu devo aprender. O grande problema é que numa igreja, muitas vezes a gente pensa apenas no pastor. Não, eu tenho que seguir o pastor. Aonde o pastor vai, eu vou atrás. Mas e quando o pastor sai da igreja? A gente deixa de seguir. A gente deixa de ter bons exemplos. Nós devemos ter bons exemplos dentro da igreja e fazer discipulado com outras pessoas, seguir outras pessoas, assim como Paulo vai dizer. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês é, então, que nós devemos imitar bons homens. Imitar bons homens. Versículo 17 diz então: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tem em nós. Paulo vai trazer essa responsabilidade para si mesmo. Irmãos, se vocês devem seguir alguém, se vocês na vida cristã devem ter alguém para seguir como exemplo de vocês, eu me coloco à disposição. Sede meus imitadores, façam o que eu faço, façam o que eu digo. Diferente dos fariseus, a quem Jesus vai dizer que eles apenas diziam o que fazer, mas eles mesmos não faziam. Mas Paulo está se colocando à disposição de dizer, olha, me sigam, porque eu realmente faço o que eu digo, eu faço o que eu ensino. E ele vai se colocar à disposição, então, irmãos, me sigam, mas não só sigam a mim mesmo, não só sejam meus imitadores, mas também prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Prestai atenção em homens que também são homens exemplos. Homens, eu estou colocando no geral, homens e mulheres. Prestai atenção nessas pessoas. Olhai essas pessoas, para que vocês sejam melhores cristãos. Agora, que exemplo é esse que Paulo está dizendo? Que modelo é esse que Paulo está dizendo? Se a gente olhar um pouquinho para frente, no versículo 12, Paulo vai dizer que esses homens devem ser homens que prosseguem para a perfeição. Homens que ainda não alcançaram a perfeição, apesar de ter essa dualidade de já alcançar, já têm a perfeição, mas ainda estão em busca da perfeição, em busca da santidade. São olhar para homens que estão nessa caminhada, que estão buscando essa perfeição. No versículo 14, Paulo vai dizer que nós devemos olhar para homens que prosseguem para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial. Homens que têm um alvo em sua mente, e esse alvo é o próprio céu. Esse alvo é o prêmio celestial. Nós devemos olhar para homens que fazem isso, que têm esse exemplo. E terceiro, que eu anotei aqui, são homens que buscam o mesmo modo de pensar, o pensamento de Cristo Jesus. Por isso que eu não posso buscar uma pessoa simplesmente porque ela é legal, simplesmente porque eu acho interessante, ela é gentil, ela é carinhosa, ou os jovens, adolescentes vão pensar numa pessoa que tem uma dinâmica melhor. Eu vou seguir aquela pessoa por causa disso. Eu não tenho que olhar para essas coisas. Talvez seja uma pessoa a quem eu nem tenha afinidade, mas é um homem, uma mulher, a quem eu olho e diga,
eu devo seguir aquela pessoa, porque essa pessoa, ela busca a perfeição, essa pessoa, ela prossegue para o alvo, e essa pessoa busca o mesmo modo de pensar do que Cristo Jesus. Então essa pessoa é uma pessoa apta para me ensinar. Olhando um pouco para a Bíblia, Paulo vai dizer sobre alguns outros exemplos que nós devemos seguir. Ele vai dizer, por longo da carta, de que nós devemos seguir a Ele, mas também devemos ser imitadores de Cristo, também devemos ser imitadores de Deus. Mas em Hebreus 11, Paulo vai dizer que nós devemos nos atentar para os heróis da galeria da fé. Homens no Antigo Testamento que seguiram a Deus e tiveram fé, e por causa da fé deles, eles fizeram tais coisas. Nós devemos então primeiramente olhar para Cristo, olhar para Paulo, mas também olhar para homens da Bíblia para ver os seus exemplos, para como podemos seguir como cristãos. Nós devemos também olhar para o exemplo dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos, incluindo Paulo. Ler a Bíblia no Novo Testamento e ver o que eles fizeram, por exemplo, em Atos. E olhar e dizer, eu quero seguir, eu quero fazer aquilo que esses homens fizeram. Mas também devemos olhar para pais da igreja e homens de Deus. Nós temos uma série ali na nossa livraria, fazendo um merchan aqui, que é uma série de o selo evangelístico de vários homens. Tem Spurgeon, tem Whitefield, tem Calvino, acho que tem Lutero também. São homens da fé, homens de Deus, que por causa do zelo que eles tinham com a palavra de Deus, dessa forma eles de fato evangelizavam e pregavam a palavra de Deus. A gente pode, com a literatura, ver esses homens e ver o que eles faziam. Homens que são gente como a gente, mas que buscavam a palavra de Deus à risca. E trazendo um pouco mais para nós, também buscar homens dentro da nossa igreja que buscam ao Senhor, que buscam andar conforme o exemplo que temos em Paulo, que temos em outros homens. São homens que buscam esse exemplo, então devemos também buscar esses homens. Mas o foco, e nós não devemos esquecer disso, é Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo é olhando para Cristo e olhando esses homens que buscam a Cristo. Porém, existe um segundo ponto aqui, que é o ponto ruim da nossa mensagem. Nós devemos olhar sim para homens bons, mas rejeitar maus homens. Que é como ele vai dizer aqui no versículo 18 e versículo 19. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e Paulo vai dizer, e agora vos digo até chorando, eu vos digo até com lágrimas em meus olhos, que esses homens, eles são inimigos da cruz. Esses homens, eles não buscam a Deus. A versão que o Vanderlei deu, eu achei interessante, são homens que estão em vosso meio, homens que estão infiltrados na igreja, homens que têm cara de que parecem ser homens piedosos, mas são inimigos da cruz. E nós devemos ter cuidado com esses homens. Por quê? Ele vai responder então que o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Eles só pensam em dinheiro, eles só pensam em como alimentar o seu próprio estômago. Eu lembrei aqui da história de Hofni e Finéias, de que eram sacerdotes, mas só pensavam no estômago deles, só pensavam em como satisfazer a si mesmos. Paulo vai dizer que, em outra carta, de que existem pessoas que seguem, que fazem discípulos para si mesmos. E nós devemos tomar cuidado com essas pessoas. Não fazem discípulos de Cristo, mas fazem discípulos de si mesmos. Esses homens, continuando, eles dizem que a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, porque eles só pensam e só se preocupam com as coisas terrenas. E esses homens, muitas vezes, estão infiltrados
dentro da igreja. Têm pele de cordeiro, mas no fim são lobos. Eles se revestem de ovelha, mas no fim são lobos. E nós devemos tomar cuidado com esses homens. Por isso que nós devemos olhar muito bem a quem devemos seguir. Ele vai dizer então que eles são inimigos da cruz, eles são guiados pelo estômago, são glutões, eles se preocupam com a sua própria glória e se preocupam só com as coisas terrenas. Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:8 e também em outra passagem, não Paulo dizendo, mas em Atos 17:11, lá em Gálatas diz que se ele mesmo estava dizendo algo diferente do que era a palavra de Deus, ele deveria ser considerado maldito. Se ele mesmo está buscando algo diferente da palavra de Deus, ele deveria ser considerado maldito. Em Atos, diz a passagem, onde existiam homens que buscavam a palavra de Deus para ver se tudo aquilo que Paulo falava de fato era verdade. Nós devemos ser assim, verificar se aqueles a quem devemos seguir são de fato homens de Deus ou não. E devemos tomar muito cuidado em seguir pessoas que vão nos levar para mais longe de Deus do que para mais próximo de Deus. Mas o foco do discipulado, e eu quero encerrar com isso, o foco do discipulado, enquanto esses homens, esses inimigos da cruz, eles eram alimentados pelo estômago, mas esses inimigos, eles se preocupavam apenas com as coisas terrenas, nós devemos nos preocupar com as coisas do céu. Nós devemos fixar os nossos olhos no céu. É como diz o versículo 20 e o versículo 21. Então, enquanto eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu. A nossa pátria não é aqui na terra. Nós não devemos ficar preocupados apenas com as coisas aqui na terra, mas tudo que nós fazemos aqui na terra deve refletir no céu. Deve olhar para como será no céu. A igreja é isso. Nós vivemos aqui na igreja mostrando um pouco de como será no céu. É claro, lá não vai ter hipócritas, lá não vai ter pessoas ruins, lá não vai ter pecado. Mas o que nós fazemos aqui reflete em como deveria ser, como vai ser no céu. A nossa pátria está lá. Nós devemos pensar no céu. O foco do discipulado é pensar não só em coisas terrenas, mas que as coisas terrenas sejam diminuídas. O pensamento terreno seja diminuído por pensar que um dia estaremos no céu louvando a Deus sem pecado algum. De onde também, ele continua, aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo foco do discipulado é pensar de que nós devemos aguardar o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós devemos lembrar de Jesus Cristo enquanto somos ensinados por essas pessoas. O foco do discipulado é esse. Mas também lembrar que o nosso corpo, o nosso sofrimento, o corpo de humilhação, como ele diz no versículo 21, ele será transformado e será semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. O foco é ensinar, não é apenas ensinar questões difíceis da Bíblia, não é apenas responder perguntas teológicas, não é apenas poder ensinar uma teologia sistemática ou até mesmo uma teologia bíblica e ficar por isso mesmo, mas o foco de seguir a homens, o foco de imitar tanto Paulo e tanto outros homens é pensar no céu, é fixar os nossos olhos que um dia nós estaremos no céu, é fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, é seguir o próprio Cristo, é pensar que os nossos sofrimentos, o que nós estamos passando por aqui, vai ficar por aqui, vai acabar, mas nós devemos pensar e ensinar uns aos outros
como será o céu. Olhar, ter uma perspectiva não apenas terrena e se preocupar com as coisas terrenas. Também devemos nos preocupar com essas coisas, mas que essa preocupação, essa ansiedade, não tire o prazer de que nós um dia iremos para o céu. Nós devemos cantar, assim como nós cantamos aqui, de que quando Deus fizer chamado no céu, todos nós estaremos presentes. Eu estarei lá dizendo: Deus, eu estou aqui. E eu fui ensinado por homens a como viver o céu. Eu fui ensinado por homens a ter essa perspectiva de que um dia eu estaria aqui. E eu estava ansioso. Eu estava pensando que realmente a minha vida inteira aqui na terra, o dia final, eu estaria alegre. Porque o que eu vivi na terra foi seguir bons homens que me ensinaram a ser um bom cristão. Ou seja, nossa esperança está em aguardar essa glória futura. É pensar que até mesmo o nosso corpo, ele será transformado. Até mesmo as doenças que nós temos, já não teremos mais no céu. Por isso que nós devemos olhar para homens que buscam isso, para nos ensinar a ter esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que fazem isso para buscarmos juntos o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com algumas perguntas. Por que não seguir alguém? Você tem feito discipulado com alguém? Você tem conversado com pessoas? Dentro da igreja você tem buscado ser ensinado por outras pessoas? Você tem, de fato, visto para homens e mulheres, talvez convidar para um jantar? Não para você ensinar a pessoa, mas para você perguntar para essa pessoa. Talvez você está prestes a casar, como eu e a Priscila, e sentar com casais que acabaram de casar, viu, Gil? A gente vai marcar isso aí. Casais que acabaram de casar e poder compartilhar como que foi esse período de casamento. Como que foi casar e poder ver a pessoa do seu lado. Ou casais que já estão casados faz tempo e poder dizer como que vocês se manteram firmes. Como que vocês não divorciaram. Vocês passaram por dificuldades. Vocês já pensaram nisso? Como que vocês se enfrentaram? Ou os solteiros olharem para pessoas mais velhas e dizerem: como que você passou por essas lutas? O que te fez simplesmente acabar com as tentações? O que te fez fugir dessas tentações? Como que você conseguiu imitar Cristo fielmente? Me ensine, para que eu possa fazer o mesmo. As mulheres poderem olhar para outras mulheres e perguntarem: como que você consegue respeitar o seu marido? Como que você consegue ser submisso ao seu marido? As mulheres mais novas poderiam olhar e falar assim: eu não consigo nem lavar a louça. Como que você pode me ensinar a isso? Eu detesto. Me ensine. Isso é fazer parte de uma igreja. É você poder contar com pessoas e sentar com elas e dizer: me ensine a ser mais parecido com Cristo Jesus. Mas é tomar cuidado, porque pode ser que algumas pessoas te deem alguns ensinamentos que não são bíblicos. E é verificar se na Bíblia realmente está escrito aquilo ou não. Se é um ensinamento de Cristo ou apenas um ensinamento humano. Por que não pedir a ajuda de um homem e uma mulher para ser mais parecido com Cristo Jesus e para buscarmos o céu? Te ensinar a palavra de Deus e sobre a vida cristã. Por que não fazer isso hoje? Talvez sentar com algumas pessoas, talvez marcar alguns cafés, talvez uma vez por semana, e poder compartilhar a palavra de Deus. Ensinar uns aos outros, pastorear uns aos outros. Nós não podemos forçar isso a você, por mais que a gente tente, dando livros, dando conteúdo, conversando sobre isso, nós não podemos forçar, mas podemos dizer que se você não é discipulado, e se você não discipula alguém,
você está descumprindo uma ordenança bíblica. Se você não imita homens para ser mais parecido com Cristo, significa que o que você está dizendo é: eu consigo sozinho. Eu consigo por mim mesmo ser mais parecido com Cristo Jesus. Me perdoe dizer, mas você não consegue. E você não vai conseguir sozinho. Você precisa de homens e mulheres fiéis para te ensinarem a como ser mais parecido com Cristo Jesus. Mas se você também não ensina isso às outras pessoas, se você também não senta com os mais jovens, ou até mesmo com os mais idosos, e poder ensinar da palavra de Deus e da vida cristã com essas pessoas, se você também não discipula, você está descumprindo uma ordenança bíblica. E você não está deixando, assim como Paulo fez, e dizer: sede meus imitadores. Olha, me imitem. Olha, eu estou acessível a vocês. Eu estou aqui querendo ensinar a vocês. Se você não faz isso, você também está descumprindo uma ordenança bíblica. Porque nós devemos estar acessíveis a ensinar pessoas a serem mais parecidas com Cristo Jesus. Essa também é uma ordenança bíblica. Então, imite não somente a Cristo, ou melhor, imite a Cristo, mas busque homens, imite homens que também imitam a Cristo. Faça isso. E assim nós estaremos ajudando uns aos outros. Uma pessoa que quer ser mais parecida com Cristo, ela imita pessoas que buscam ser mais parecidas com Cristo. Se eu quero ser parecido com Cristo, eu tenho que ter exemplos práticos. Eu tenho que saber como que a pessoa enfrentou aquilo. Nós temos sim os exemplos de Jesus Cristo. E as pessoas estão buscando os exemplos de Jesus Cristo. Mas nós devemos buscar também pessoas que fazem isso. Então, como eu disse, como que eu enfrento nessa área? O que eu faço quanto a isso? Eu estou passando por dificuldade, como que eu faço? Homens e mulheres devem estar acessíveis a ensinar e se colocar à disposição de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Mas se eu não sou imitador de Cristo Jesus, então não sejam meus imitadores. Busque isso. É a melhor coisa que nós podemos fazer como igreja: imitar homens e mulheres que buscam imitar a Cristo Jesus. Amém?